capítulo de número 4 e o verso de número 12. Enquanto os irmãos procuram na sua Bíblia, quero externar a minha gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo por essa rica oportunidade, por esse momento, pelo aniversário da equipe de evangelismo Ebenezer. Deus os abençoe mais e mais na liderança do nosso irmão, presbítero irmão Marildo. Deus abençoe, varão valoroso, qual Deus colocou em nossas vidas e que nós aprendemos a amar mais e mais para a glória do Senhor. Deus abençoe meu amado irmão, também o pastor da congregação, pastor Johnny. Deus abençoe sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Ao nosso irmão, coordenador do MEC, presbítero irmão Adilson, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Há 12 anos atrás, foi um dos que lançou a semente do Evangelho na minha vida. E olha nós aqui, adorando o nome do Senhor. Amém? Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aos irmãos que honraram esse convite, que privilégio é tê-las aqui. As irmãs, melhor dizendo, né? Aleluia, irmã Fátima, amiga da família, Deus abençoe a sua vida. Irmã Luciane, nossa prima, Deus abençoe a sua vida mais e mais, em nome de Jesus Cristo. Também está ali minha esposa e a minha filhinha Sara, primogênito. Não pôde vir hoje, presbítero irmão Amarildo, não pôde vir o primogênito, mas está intercedendo, eu creio, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos adorar o nome santo do Senhor com a sua palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, lá na tela. Eu vou ler na minha tradução, que diz assim: E portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pela qual devamos ser salvos. Amém, meus irmãos? Podemos assentar glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, um texto abençoado e maravilhoso, a qual foi o tema dessa festividade. 14 anos evangelizando o nome do Senhor. E quando eu olho para 14 anos, eu vejo aqui, meus irmãos, quando eu olho para a nossa adolescência, 14 anos, olha só, é uma fase de transformação. Meu Deus do céu, aleluia. 14 anos de idade é uma fase de transformação. Por isso, presbítero irmão Marildo, eu quero profetizar nessa noite, de olhos abertos, e dizer para a equipe de evangelismo Ebenezer, para a congregação que está aqui nessa noite, que chegou o tempo de transformação na sua vida. Aleluia. Se semearam com lágrimas, aleluia, jogando a semente com prantos, chegou o momento de ceifar com júbilo na presença do Senhor. Chegou o momento de colher com alegria na presença do Senhor. E deixa eu dizer para você, equipe de evangelismo Ebenezer, aleluia, a vara que está em Cristo Jesus, ela dá frutos, oh aleluia. Mas chega o momento da poda, e a poda dói um pouquinho, mas é para dar ainda mais frutos na presença do Senhor. Aleluia. Deixa eu liberar mais uma palavra. Você já viu árvore cheia de frutas ficar sem uma pedra? Aleluia. Árvore que dá fruto é apedrejada. Aleluia. Mas o Senhor se encarrega, aleluia, de levar vocês, de carregar vocês, de ordenar vocês e levar onde tem uma alma sedenta, aleluia, e abençoar lá, e vocês sendo abençoados aqui. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Estamos diante, aleluia, de um grande acontecimento na igreja primitiva. Pedro, João estão perante o Sinédrio, e agora eles têm ali que dar um testemunho de algo que aconteceu. Nós vamos olhar nos versículos 8 a seguir, que Pedro fala assim: visto que nós estamos aqui para falar sobre algo de bom que nós fizemos, então nós queremos dizer para vocês o que aconteceu. Quando eu olho para essa situação, eu vejo o princípio da igreja, a igreja crescendo, a igreja alavancando de uma maneira extraordinária. E quando eu olho essa palavra princípio, meus irmãos, o Senhor me leva realmente lá no princípio. Gênesis capítulo 1 e versículo 1, a Bíblia vai dizer: no princípio criou o Senhor os céus e a terra. Quem já teve a oportunidade de ler a Bíblia em ordem cronológica, vai ver que a Bíblia não começa aí. A Bíblia vai começar no Salmo de número 19, se não me falha a memória. De eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Salmo de número 90 está escrito isso. A Bíblia em ordem cronológica vai começar assim: de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus, vírgula. Aí começa outros textos.
O Senhor nos traz, meus irmãos, algo essencial. Qual foi a primeira criação de Deus? Foi os céus e a terra. Não foi os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas Deus, Ele é eterno. Então Ele criou primeiro o princípio. Aleluia, aleluia. Ele é eterno, meus irmãos. Se alguém entendeu aqui atrás de mim, eu vou falar de novo. Aleluia. Ele é eterno. E para eu e você estarmos aqui, Ele teve que criar o princípio. Aleluia. E depois Ele criou os céus e a terra, para que pudéssemos desfrutar das suas maravilhas. Perceba que Pedro estava pregando sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando nós olhamos para a vida de Adão, aleluia, lá atrás, nós vamos ver que ele recebe algo em suas mãos, uma herança, assim por dizer. Mas ele resolve abrir mão dessa herança quando ele toma do fruto das mãos de sua esposa, e ele come esse fruto. A Bíblia vai dizer que o pecado entrou na humanidade, e quando eu digo humanidade é para todos nós. Aleluia. E Paulo vai destacar que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Olha como ele é enfático em dizer: o salário, ou seja, tem uma paga pelo pecado. E essa paga é a morte. Aí ele coloca uma vírgula e diz: mas o dom gratuito de Deus, meu Pai do céu, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Adão abre mão disso tudo. E Deus, conhecedor de todas as coisas, a sua onisciência, Ele vem com uma profecia lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, como bem conhecemos: uma semente nascerá da mulher, aleluia, da qual pisará a tua cabeça, serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. A profecia de Cristo Jesus vem lá de trás, meus irmãos. Visto que alguém estava uma vez andando de barco e disse: eu não acredito na Bíblia, eu não acredito nas coisas de Deus, isso para mim é tudo conversa. Então alguém levanta a voz e diz: meu irmão, como que você não acredita em uma profecia que há mais de 5.000 anos atrás foi proferida pelo próprio Deus? Isaías, Samuel, Moisés, tudo 700, 800, 900 anos antes de Cristo, confirmaram, aleluia, profecias que foram lá atrás, proferidas, e há muito tempo, há 2.000 exatamente anos atrás, aconteceu. Cristo Jesus veio à terra, morreu por nós, entregou a sua vida por todos nós. Como que tu não vai acreditar nisso, meu irmão? Homens em tempos, em épocas, em eras distintas, profetizaram, e deixa eu te dizer, aconteceu, aleluia. Aconteceu, Cristo Jesus veio. Aquele rapaz refletiu e disse: verdadeiramente, como que homens em épocas distintas iam saber de todas essas coisas, e isso verdadeiramente acontecer. Capítulo 49, 50 e 51, o próprio Deus levanta a sua voz e diz: se há Deus na terra, se existe outro Deus, me mostra uma só profecia que Ele profetizou e aconteceu. Não existe, porque eu sou Deus, diz o Senhor. Eu sou o Deus que fez os céus, a terra e tudo que nela há. Aleluia. Não existe outro Deus. Não há. Nossas escolas estão ensinando sobre a teoria de Darwin. As nossas escolas estão ensinando a teoria do Big Bang, meu irmão. Mas nós temos uma história que é real. História com H, aleluia. Que é real e se confirma dia após dia em nossas vidas. Adão então abre mão da sua herança. E agora a redenção, aleluia, a salvação nos é profetizada através do próprio Senhor. Falando em Gênesis 3,15, Moisés, quando é levantado para tirar o povo do Egito, nós vamos perceber que maravilhas se sucedem. A irmã cantou aqui, quando Moisés abriu o mar vermelho, quando ele tocou e Deus abriu o mar vermelho. A irmã cantou aqui, e ele mesmo disse em Êxodo capítulo 18, aleluia, haverá um grande libertador, maior do que eu, aleluia. O próprio Moisés levantou a voz e disse: haverá um maior. Samuel profetizou. Davi trouxe tantas profecias, meus irmãos, nos Salmos, acerca de Cristo Jesus. Mas uma profecia que me chama a atenção é do profeta Isaías, capítulo 7. Nós vamos ver que ali Isaías vai dizer: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal.
a virgem conceberá, aleluia, e dará luz ao grande Salvador de Israel. Capítulo 8 e capítulo 9, nós vamos ver que ali ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, aleluia, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade. Esse será o nome do nosso Senhor, aleluia. Ainda em Isaías, a Bíblia vai dizer que ele recebe um nome especial, e esse nome é Emanuel. E é muito lindo quando nós vemos essa tradução. Quando nós trazemos ela do português, nós vamos ver que significa Deus conosco, aleluia. Mas eu gosto de ir lá nos original, pastor Johnny, e no original nós vamos ver algo profundo. No original vai ter in, aleluia, dentro, men, homem, e El significa Deus, El Shaddai. É diferente de Deus conosco, é Deus dentro do homem, meu Pai do céu, aleluia. Deus conosco é diferente de Deus dentro do homem. Essa revelação Paulo traz para nós na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que ele habita dentro de vós? Ah, meu irmão, maior que ouro, maior que prata, maior do que casa cheia, maior do que prosperidade, é saber que existe um Deus que habita dentro da minha e da tua vida. É saber que existe um Deus que desceu do céu e habitou entre nós, aleluia, aleluia. Quantos de nós hoje pela manhã teve que comer um pão de ontem? Aleluia! Quantos de nós hoje teve que comer arroz puro? Quantos? Aleluia! Mas a alegria de saber que existe um Deus que habita dentro da minha e da tua vida, isso não tem preço. Isso, meu irmão, alegra o meu e o teu coração. Posso estar comendo arroz na hora do almoço, posso comer pão amanhecido, mas Deus habita dentro de mim, e eu sei, aleluia, que a porta vai se abrir, aleluia, e a bênção vai chegar. Aleluia, alegrai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia, aleluia. Muitos de nós ficam lamentando, murmuração, tudo aquilo dentro da situação que estamos vivendo. Mas nós sabemos que Deus, Ele é eterno. Nós sabemos que Ele é onipresente, ou seja, está em todos os lugares. Nós sabemos que Ele é onisciente, sabe de tudo. Nós sabemos que Ele é onipotente, tem toda a força. E mesmo assim a gente gosta de murmurar. Aleluia. Alguém entendeu desse lado? Eu vou continuar isso aqui. Aleluia. O Deus que você serve, meu irmão, não é um Deus de pedra, não é um Deus inventado. Não é, meu irmão, é um Deus que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Não deixe o pão de ontem tirar a alegria que o Espírito Santo coloca na tua vida. Não deixe o arrozinho da hora do almoço tirar a alegria que Ele proporciona para a tua casa, para a tua vida. Aleluia. Porque Ele habita em você. E deixa eu te dar uma boa notícia para você lembrar aqui nessa noite. O teu nome, aleluia, está escrito, meu Deus do céu, no livro da vida do Senhor. Aleluia. Regozijai-vos e sabei que o Senhor é o teu Deus. Aleluia. Aleluia. Vai passar. Elias estava no deserto, comeu carne, comeu pão, bebeu água do Querite. Mas chegou um momento que acabou, o rio secou. Vai, Elias, caminha. E ele foi caminhando, só com aquela carne, só com aquele pão, muitos dias caminhando, até chegar no lugar a qual Deus mandou. E quando ele chega ali, o que tinha na casa daquela viúva? Aleluia, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e alguns gravetos que ela ia fazer para o filho dela, e eles iam morrer depois daquilo. Aleluia, eu vou repetir isso aqui. Um pouquinho de azeite, presbítero irmão marido, um pouquinho de farinha
e alguns gravetinhos. Aleluia. Tem o pãozinho de ontem. Regozija na presença do Senhor teu Deus. O pãozinho está amanhecido. Regozija na presença do Senhor teu Deus, porque essa fase logo vai passar, e tu contemplarás com os teus olhos a bênção chegar na tua casa. Pegou o irmão lá atrás? Eu vou repetir isso aqui. É com os teus olhos que tu contemplarás a bênção chegar dentro da tua casa, porque o Salmo 128 vai liberar uma palavra: bem-aventurado o homem que teme o Senhor e segue os seus preceitos, do suor do seu rosto ele comerá. Aleluia. Não vai precisar estar pedindo para ninguém não, meu irmão. Aleluia. A providência Deus te dará. O teu celeiro será farto na presença do Senhor. A tua casa estará em abundância na presença do Senhor. Acalma-te e regozija na presença do Senhor teu Deus. Aleluia. Aleluia. Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade. Mateus capítulo 1 e versículo 21, a Bíblia vai nos dizer que ela, Maria, dará luz a um menino e lhe porás o nome de Jesus. Meu Deus, aleluia. Quando eu olho para a palavra Jesus, o nome, eu vejo na tradução do hebraico que significa Yeshua ou Jeshu. E quando eu olho o significado desse nome, a qual Deus colocou sobre o seu Filho unigênito, nós vamos perceber que ele significa Yahvé salva, Deus salva, ou Deus é a salvação. O nome que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, recebe significa Deus salva. Lá atrás foi dito: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Lá atrás foi dito Emanuel. Lá atrás foi dito Senhor dos senhores. Lá atrás foi dito o Rei da glória. Lá atrás foi dito Raiz de Jessé. Lá atrás foi dito Leão da tribo de Judá. Mas agora em Mateus capítulo 1 e o verso 21 vai dizer: Jesus, o Salvador. Aleluia. Jesus, aquele que salva. Jesus, aquele que traz a redenção. Jesus, aquele que faz o resgate. Jesus, aquele que traz a libertação. Jesus, aquele que tira do perigo. Aleluia. É esse nome, meus irmãos, que Pedro está profetizando. É desse nome com N maiúsculo que Pedro está falando. Nós vamos perceber que algo tremendo aconteceu. Pedro, João, Tiago, André, Bartolomeu, Felipe, Natanael, Judas, Tadeu. Nós vamos perceber que esses homens estavam sendo vigiados. Estavam de olhos neles. Estavam de olho em todos eles. Por quê? Porque 120 homens estavam reunidos, 120 pessoas estavam reunidas. Quando de repente estremeceu a casa em que eles estavam. Estremeceu. Aleluia. E quando alguém chega na frente da casa, começam a ouvir línguas repartidas como que de fogo. Aleluia. Essa língua que você ouviu aqui nessa noite, alguém falando, são línguas repartidas como que de fogo. Aleluia. Talvez você não saiba, mas alguém falou em aramaico aqui nessa noite. Talvez você não saiba, mas alguém falou em mandarim aqui nessa noite. Talvez você não saiba, mas alguém falou a língua dos céus aqui nessa noite. Aleluia. As pessoas chegaram na frente daquela casa e disseram: o que é isso? O que está acontecendo aqui? A essa hora da manhã, todo mundo embriagado. O que está acontecendo aqui? A Bíblia vai dizer que Pedro se levanta, se posiciona com os outros discípulos ou apóstolos do Senhor, e ele levanta a voz e diz: não tem ninguém embriagado aqui nessa noite. O que está acontecendo aqui nesse exato momento é o cumprimento de uma promessa. Aleluia. É o cumprimento de uma promessa feita pelo Senhor através do profeta Joel. Eis que nos últimos dias, aleluia, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Jovens profetizariam, anciãos voltariam a sonhar, e o meu espírito encheria todo o povo do Senhor.
É o cumprimento de uma promessa que está acontecendo aqui. Alguém levantou a mão e disse: o que nós temos que fazer então para recebermos essa promessa em nossas vidas? Oh, aleluia! Pedro gritou em alta voz: escuta, arrependei-vos dos vossos pecados. Primeiro ponto: arrependei-vos dos vossos pecados e crê no Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! A Bíblia vai dizer que naquele momento 3.000 pessoas creram. Agora a igreja que estava em 120 pessoas, o número foi lá em cima, dobrou, triplicou, quadriplicou. Eu não sei qual é o multiplicador correto, mas eu sei que cresceu. De 120 pessoas foi para 3.120 pessoas. Aleluia, o irmão entendeu aquele lado? De 120 pessoas, aleluia, a igreja cresceu para 3.120 pessoas. Aleluia. Os judeus da época tinham religião, os fariseus da época tinham religião, os saduceus da época tinham religião, os escribas da época tinham religião. Eles olhavam aquilo e diziam: o que é isso que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Já tem religião aqui, já tem os fariseus ali que tem as sinagogas, já tem os saduceus que tem os templos, já tem os escribas que compõem todas as escrituras, já tem religião aqui. O que é isso que está acontecendo? Não tinha ainda o nome de cristianismo na época. Aleluia. O que é isso que está acontecendo? Então eles ficaram só de olho para ver no que estava acontecendo. Pedro e João caminhavam, aleluia. Tiago e André caminhavam, aleluia. Bartolomeu e Tomé caminhavam, Felipe e Natanael caminhavam, Judas Tadeu caminhava. E o povo só de olho, só olhando para ver o que eles iriam fazer. Deixa eu te dizer, nessa noite, igreja, todo mundo aí fora está sondando a minha e a tua vida, está olhando para ver onde nós vamos deslizar, está olhando para ver onde nós vamos errar. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu e você, nós recebemos um nome especial. Primeiro deles é filho de Deus, aleluia. Segundo deles é servo de Deus. Terceiro deles, embaixadores de Cristo Jesus, oh aleluia. Quarto deles, amigos de Deus, oh aleluia. Quinto deles, pastor Johnny, íntimos de Deus. Sexto deles, próximos de Deus. Sétimo, e o número da perfeição, amigos, pertinho, íntimos do Pai. É esse nome que você carrega, igreja. É esse nome que você carrega. Tinha fariseu na época, mas quando o fariseu errava, não falava é fariseu, não. Mas quando o cristão errava, presbítero Ângelo, meu Deus do céu, é cristão ainda por cima. É cristão, camarada desse. Ficavam só de olho, só observando a minha e a sua vida. Aí Pedro vai declarar e dizer que nós somos cartas abertas. Nós somos e temos que ser cartas abertas para testificar daquilo que nos aconteceu. Todo mundo só sondando. E esses dias eu estava conversando, inclusive, com o presbítero irmão Amarildo, sobre uma situação que estava acontecendo em nosso meio. Estava um irmão tendencioso ao pecado, tendencioso a cair, e era uma situação grave. Só que tinha um irmão que estava percebendo a situação e não, vamos dar corda para isso aí, vamos ver no que vai dar, vamos dar corda para a situação, vamos ver no que vai dar. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te dizer mais uma vez, você é embaixador de Cristo, você é representante de Deus. Se você está vendo que o pecado vai acontecer, que a pretensão é aquela pessoa cair, entra em ação na presença do Senhor. Não tem essa de dar corda não. Tu pensa que é Deus para achar que tem o direito de dar corda? Para com isso. Você é aquele que foi chamado para proclamar o Evangelho, combater o pecado, anunciar a salvação. Aleluia. Não tem essa de dar corda não, igreja, não tem. Se está vendo que aquele homem casado vai dar B.O. com aquela mulher casada, entra em ação. Se está vendo que aquele camarada está administrando alguma coisa, mas está tendencioso a cair, entra em ação. Entra em ação. Está vendo que aquela amizade vai afastar a tua casa da presença de Deus, entra em ação. Entra em ação. Está vendo que aquela atitude daquele irmão, daquela irmã envergonha o Evangelho, entra em ação. Entra em ação. Não tem essa de dar corda não, isso não existe. Você é o embaixador de Cristo Jesus.
o embaixador do Senhor Jesus Cristo, chamado para combater o pecado. Combater o pecado. Para esse tempo fostes chamado. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele foi aos céus e enviou o Espírito Santo para hoje eu e você buscar esses que estão perdidos e trazer para a divina luz de Cristo Jesus. Aleluia. O inferno se incomoda com a tua luz. Meu Deus, alguém pegou lá atrás. O inferno se incomoda com o teu dom. O inferno se incomoda com o dom do Espírito Santo na tua vida. O inferno se incomoda com o ministério de Cristo Jesus te deu. Ei, deixa eu te dizer, ele pode até se incomodar. Satanás e seus adeptos podem até se incomodar, mas maior, meu Pai do céu, maior é o que habita na minha e na sua vida do que o mundo lá fora. Então vai e combate o pecado na presença do Senhor. Pedro e João andando, eles iam para o templo adorar o Senhor, até que um dia alguém bateu na porta. Até que um dia alguém falou para eles: ei, dá uma esmola, dá uma esmola. A Bíblia vai dizer que era um coxo que ficava na porta do templo. Pedro então olha para aquele rapaz e diz: ei, olha para mim, aleluia, sal da terra, olha para mim, luz desse mundo, olha para mim, embaixador de Cristo, olha para mim. Eu não tenho ouro e nem prata, meu Deus do céu, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aleluia. A Bíblia vai dizer que Pedro pega na mão dele, levanta ele, e ele começa a saltar na presença do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Isso me lembra de uma história, meus irmãos. Estava eu em cima do guindaste lá no porto, bem alto, uns 6 metros de altura, quando o telefone toca, presbítero irmão Marildo. O telefone toca e era uma irmã lá da Vila do Povo, da nossa assembleia, falando assim: irmão, Cristiano, tem uma ajuda de custo. Tem uma irmã que pegou uma enfermidade, ela precisa operar urgente. Precisa operar urgente. Ela tem que subir para Curitiba, tem os exames, tem isso, tem aquilo. Eu falei: irmã do céu. Olhei para a conta lá do banco, negativo. Eu falei: oh Pai do céu, aleluia. Falei: irmã, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aleluia, aleluia. Se você quiser, hoje mesmo, depois do serviço, eu passo aí para ministrar a palavra do Senhor na vida dessa mulher. Você aceita? Ela falou: só um pouquinho. Ligou para a mulher: os irmãos querem orar aí, você aceita? Ela falou: eu aceito. Então ela me retornou e falou: ela aceita, irmão Luciano, venha orar aqui por essa mulher. Liguei para o pastor: vamos. Então fomos lá, meus irmãos. Coloquei o violão nas costas, coloquei a Bíblia nas minhas mãos e fui. Chegamos lá, a irmã que pediu ajuda de custo nos atendeu. Abriu a porta, nós entramos, aquela mulher estava na sala, no sofá, deitada, não conseguia se levantar. Estava coberta, não conseguia nem colocar a roupa direita, ela estava com uma vestimenta básica ali, deitada naquele sofá. E de repente, tiramos o violão da capa e começamos a ministrar uma canção. Aleluia. Canção da harpa, que muitos já estão deixando de lado, mas ainda tem a unção do Espírito Santo. Aleluia. Entoamos o louvor da harpa, ministramos a palavra naquela noite, nos alegramos com a presença de Deus que caiu naquele lugar. E quando nós falamos que estávamos indo embora, aquela mulher tira aquela coberta, aleluia, pede um roupão, nós estávamos ali já do lado de fora, coloca o roupão e ela mesma vai nos levar até o portão. Aleluia. Alguém pegou desse lado, eu vou repetir. A mulher que estava enferma, deitada, não tinha condições nem de colocar a roupa de fraqueza, ela pediu: me dá uma roupa adequada, que eu quero ir despedir esses irmãos para irem para as suas casas. Aleluia. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que você tem, isso nós damos, aleluia, para quem necessita. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo, aleluia. A alegria foi tanta que aquele homem pulava, gritava, saltava. Os irmãos ficaram perplexos. Aí Pedro olha a oportunidade, todo mundo se aglomerando, todo mundo se chegando, porque assim, né, irmãos, o milagre acontece, todo mundo quer chegar para ver o que está acontecendo. Então Pedro percebe a oportunidade e ele começa a pregar. Ele vai dizer: irmãos, por que vocês estão desse jeito? O que aconteceu aqui, irmãos, é por um nome, o nome de Cristo Jesus, o Nazareno, aleluia, a quem vocês crucificaram.
a quem o povo mandou matar, mas Deus do céu ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! E tudo isso, meus irmãos, Pedro deu a cajadada e agora veio trazer o alento. E tudo isso, meu irmão, estava na presciência do nosso Senhor. E agora recebam da parte de Cristo Jesus a salvação. A Bíblia diz que se estendeu, era 9 horas da manhã que o milagre aconteceu. Mas quando o sinédrio chegou, já estava noite. Eles pegaram Pedro e João, a Bíblia vai dizer que já era noite, e levaram Pedro e João para a cadeia, porque já era tarde. Deixaram os irmãos na cadeia. E quando chegou o outro dia, eu estou finalizando. Quando chegou o outro dia, eles se chegaram para Pedro e João. Em o nome de quem vocês fizeram isso? Explica para nós. Então Pedro levanta a voz, cheio do Espírito Santo, e vai dizer: aleluia, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente, sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, aleluia, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, é que foi feita essa obra de cura na vida desse homem, é que foi feita essa obra de libertação na vida desse homem, é que foi feita essa obra de resgate na vida desse homem, em nome de Jesus, o Nazareno. Aleluia! Agora olha para mim, igreja. Eu posso imaginar o sinédrio. A Bíblia diz que eles olhavam para Pedro e João com o rosto regozijando e dizendo: meu Deus, o que é isso? O que é isso? Como que nós vamos fazer uma condenação para essas pessoas? Não tem como. Esse nome, esse poder, não tem como trazer condenação, porque ele é justo, reto, fiel, amável e poderoso. Não tem como. Eles disseram assim: manda eles para fora, manda eles para fora e vamos ver o que nós vamos fazer, porque não tem o que fazer. Não tem. Então eles se reuniram, visto que não tinham o que fazer, a Bíblia vai dizer. Então eles chamam Pedro e João de novo e disseram a ele: para de falar nesse nome, para de pregar nesse nome, vão, e vão embora. Aí Pedro libera mais uma palavra profética. Aleluia! O que é melhor obedecer? Julgai vocês mesmos, obedecer a voz de vocês, essa ordem de vocês, ou obedecer o nosso Senhor Jesus Cristo? Aleluia! Ele é a pedra angular rejeitada por vós, construtores, a qual foi posta como pedra principal de um grande edifício. Aleluia! Observando a coragem de Pedro e João e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos com o que Pedro falava, admirados com o que Pedro falava. Aleluia! Então Pedro concluiu dizendo: e portanto, aleluia, não há salvação em nenhum outro nome, aleluia, pois em todo o universo, galáxias, planetas, em todo lugar não há um outro nome, aleluia, em que devamos ser salvos, aleluia, dado aos seres humanos pela qual devamos ser salvos. Não existe outro, não existe outro, não há outro nome, não há outro ser, não há outra pessoa, não há, meus irmãos, não há. Apenas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é a salvação, Ele é a redenção, Ele é o resgate, Ele é o Cordeiro vivo, aleluia, que está à destra do Pai, aleluia. Ele é quem batiza com o Espírito Santo, aleluia. Ele é quem distribui os dons ministeriais. Não há outro nome dado aos seres humanos em todo o universo, da qual devamos ser salvos, a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. Escuta isso aqui, ó. Ele traz a paz, mas é o Senhor dos exércitos. Ele nos ama, mas nos corrige conforme a reta justiça. Ele nos dá graça, mas já preparou a ira vindoura. Nos dá salvação, mas já preparou o inferno para Satanás e os seus adeptos. Nos livra do inimigo, mas
mas ninguém foge da sua cólera, meu Pai do céu. É misericordioso e longânimo, mas não nos livra da consequência do pecado, nos mantém e nos guarda na terra, mas a promessa é que nós estaremos no céu, desfrutando das suas maravilhas. Aleluia. Se coloque de pé, igreja. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Filho unigênito, se tornou filho primogênito. Palavra, verbo encarnado, Rei da glória. Esse é o nosso Senhor. Aleluia. Abaixo do céu, só em Cristo Jesus a salvação. Em nenhum outro nome, em nenhum outro ser, em nenhum patriarca, em nenhum outro santo, em nenhuma outra pessoa. Só em Cristo Jesus, o nosso Senhor, há salvação. Só em Cristo. Pode preparar o louvor, irmão, pode preparar. Só em Cristo Jesus há salvação. Aleluia. Por isso nessa noite eu quero perguntar: todos aqui já entregou a sua vida para Cristo Jesus? Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Cristo Jesus? Alguém nessa noite que queira se reconciliar com Cristo Jesus? Aleluia. Eu quero perguntar para você nessa noite. Aleluia. Em nenhum outro nome é salvação, apenas em Cristo Jesus. Não perca essa oportunidade. Foi testemunhado acerca de oportunidades. Não perca essa oportunidade. Só em Cristo Jesus há salvação. Não existe outro nome a não ser em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como eu amo seu nome, és o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, és o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, és o nome mais lindo que eu conheço. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estaremos orando, meus irmãos, e a oportunidade estará aberta para você que quer entregar a sua vida a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. E você que deseja receber uma oração com imposição de mãos, se chegue aqui na frente e nós estaremos orando enquanto a irmã louva o nome santo do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Maravilhoso tu és, Senhor. Em nenhum outro nome há salvação, a não ser em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode dar o play lá, meu irmão. Aleluia. Santo tu és, Senhor Jesus Cristo.